Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Bruna Alves e no vídeo de hoje iremos abordar duas temáticas de extrema relevância para a Justiça do Trabalho, que são os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, certo? Iremos discutir quais são esses serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, o que é que eles fazem, se eles visam ou não auxiliar o trabalho dos juízes e também quais são as principais atribuições do Ministério Público do Trabalho, essa instituição que é tão importante para combater o trabalho escravo e o trabalho infantil, tá bom? Então vamos começar falando sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Veja, os juízes para exercerem a sua jurisdição, eles precisam de serviços auxiliares na Justiça do Trabalho. Quais são esses serviços auxiliares? As secretarias, os oficiais de justiça, como também os distribuidores. As secretarias, toda vara possui sua secretaria. Compete ao juiz do trabalho designar qual é o servidor que vai atuar como chefe daquela secretaria. Esse chefe de secretaria ou secretário, ele vai receber sua remuneração e além da remuneração, ele vai receber também uma gratificação de função de acordo com o artigo 710 da CLT. É o juiz que designa quais são os atos que serão desenvolvidos por cada secretaria para auxiliar no seu trabalho. As competências das secretarias estão no artigo 711 e 712 da CLT, na qual elas ressaltam que é a guarda de processos, que é o registro de decisões, como também a contagem de custas processuais, né, que as partes estão devendo. Então, essa é uma função primordial da secretaria, fazer, ou seja, respeitar as designações que são feitas pelos juízes do trabalho, para poder auxiliar nessa justiça trabalhista. O oficial de justiça, ele também é um importante profissional na justiça do trabalho, porque ele designa todas as determinações judiciais, certo? Então, está lá no artigo 721 da CLT quais são as atribuições do oficial de justiça. Além de fazer citação ou notificação, eles fazem penhora, avaliação de bens, como também eles podem comunicar de atos processuais. Lembrando que tanto a penhora como a avaliação de bens só é feita na fase executória do processo de trabalho. Os distribuidores também é uma outra função essencial e auxiliar da Justiça do Trabalho, na qual os distribuidores, quando existir mais de uma vara do trabalho, existirá um distribuidor de acordo com o artigo 703 da CLT. Lembrando que a maioria dos tribunais e varas da nossa Justiça do Trabalho, elas adotam agora o processo judicial eletrônico, que é o PJE. Então, a distribuição agora ela passou a ser eletrônica e não mais física. Mas quais seriam as competências se, por exemplo, existisse o distribuidor físico ainda na Justiça do Trabalho? As competências deles estão designadas no artigo 714, que seria distribuir os processos com a ordem de entrada do protocolamento, fazer recibos, fornecer certidões, enfim. Aqui em Sergipe, como eu acabei de falar para vocês, nós utilizamos o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, logo, a distribuição dos processos, elas estão feitas de forma eletrônica, né, para uma vara do trabalho ou até mesmo para uma instância de segundo grau ou superior. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Ministério Público do Trabalho. Esta é uma instituição muito importante para a justiça trabalhista, certo? Então vamos lá. O Ministério Público do Trabalho, ele é uma instituição permanente e autônomo dos três poderes, certo? É essencial também para fazer exercer a jurisdição de cada estado. Como é que o Ministério Público do Trabalho, ele atua nas infrações trabalhistas? Então o Ministério Público do Trabalho, ele pode ter conhecimento das infrações trabalhistas através de denúncias, representações, ou através de até mesmo de iniciativa própria do trabalhador, a qual está ali sendo submetido a tratamentos desumanos, degradantes, cruéis, entre outros. Vocês sabem quais são as atribuições que o Ministério Público do Trabalho ele executa? Então, eu vou explicar para vocês. Eles podem executar tanto as atribuições judiciais como de forma extrajudicial. Judicialmente, o Ministério Público do Trabalho, ele atua propondo ação civil pública, ação civil coletiva, ação anulatória ou até mesmo atuando como custos legis, que seria o fiscal da lei. De forma extrajudicial, o Ministério Público do Trabalho ele atua firmando o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, fazendo fiscalização ou até mesmo fazendo audiências de conciliação. E o que o Ministério Público do Trabalho fiscaliza? Ele vai fiscalizar o trabalho escravo, o trabalho infantil, o meio ambiente do trabalho, como também a regularização das relações de emprego. E o que seria esse trabalho escravo? Veja, o trabalho escravo
Infelizmente, em pleno século XXI, aqui no nosso país, ainda é possível encontrar resquícios desse tipo de trabalho, onde os trabalhadores eles são submetidos a uma mão de obra, né, sem nenhum tipo de remuneração, ou seja, com jornada diária exaustiva, sem nenhum tipo de equipamentos de segurança, sem receber remunerações. Então, isso nos remete àquele período da escravidão, a qual os seres humanos eles eram tratados de forma degradante, né, e cruéis. Então, vejam, então não respeitam o que preceitua a própria CLT e também a própria Constituição Federal. Isso é trabalho escravo e é muito combatido pelo Ministério Público do Trabalho. O que seria também a mão de obra, né? A exploração do trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil, infelizmente, ela rouba a infância de todas as crianças. É um ponto ainda muito naturalizado aqui no país, porque as crianças elas costumam ajudar os seus pais nos afazeres, certo? E deixam com isso de comparecer às escolas. Então, compete ao Ministério Público do Trabalho atuar de forma preventiva, né? E de forma também mais contundente para poder coibir esse tipo de atuação, na qual ele tenta alertar tanto as famílias, as escolas, como também a sociedade civil, que o trabalho infantil ele está prejudicando o desenvolvimento das nossas crianças. Então vamos combater toda forma de exploração do trabalho infantil, do trabalho escravo. Nós podemos sim ter nossa parcela de contribuição. Se tivermos conhecimento de que alguma pessoa está sendo submetida a algum tipo de tratamento degradante ou cruel no seu ambiente de trabalho, nós podemos fazer denúncias para o Ministério do Trabalho, nós podemos fazer representações ou até mesmo ter iniciativa própria. Então, conto muito com a participação de todos vocês para a gente tentar coibir esse tipo de atuação, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Falei um pouquinho sobre o Serviço Auxiliar de Justiça do Trabalho, como também as atuações e principais intervenções do Ministério Público do Trabalho. Beijinhos, tchau, tchau e fiquem com Deus.